a gente vê essas limitações sendo quebradas, né? E esses dogmas e essas coisas todas sendo desmistificadas, né? Sem perder a divindade de tudo isso, né? Sem ser mundano, sem ser querer que tudo seja ciência ou tudo seja matéria. Não é nada mais assim. Wayne Dyer, uma frase que me marcou muito, ele diz assim: entre estar certo e ser gentil, prefira ser gentil, né? É falta de sabedoria você às vezes querer impor alguma coisa que, mesmo que você saiba que também pode estar errado, né? Com o tempo a gente já viu que as coisas que a gente achava que eram verdadeiras não são. Então, estar certo ou não estar certo é sempre depende do tempo e do conhecimento e do ambiente. Mas de qualquer forma, aqui ele estava falando de uma coisa mais sutil do que isso, né? É a tal da essência do ser humano, né? E o ser humano, para ser sábio, né? Às vezes ele basta ser gentil, né? E é importante que seja gentil, mesmo quando a gente acha que está certo. Se isso for machucar alguém, está errado mesmo que esteja certo, né? Jesus falou isso também de uma outra forma, quando ele disse, né, aquele que vai dar uma oferenda na entrada da igreja, ele dizia, se você tem alguma diferença com teu irmão, vá, né, se reconcilia e volta, né? Porque o fundamental não é o que você faz para os outros, né? É aquilo que você faz para você mesmo, né? Aquilo que representa a essência da humanidade. E hoje em dia a gente vê, né, o cientista usando a intuição, né, para falar. A gente vê que o perfil, né, desses personagens, né, que a história cada vez mais endeusava, né, e endeusa ainda, né, pelo conhecimento adquirido, né, eles vão se tornando cada vez mais pessoas normais, né, do ponto de vista de enxergar as coisas além do ponto simplista da matéria, né? E tem aí uma cientista brasileira, né, que eu estava vendo aí um trabalho dela, e ela fez um estudo, e o estudo visava entender por que a luz, né, se comporta de maneira diferente dentro do cristal, né? Então é algo que ninguém nunca estudou, uma coisa até parece aparentemente simples, pelo que ela diz, né? Mas isso foi uma escolha dela de estudar exatamente isso, né? Algo que nunca ninguém nem olhou, e que é interessante entender por que duas partículas dentro do cristal têm comportamento diferente do que teria dentro de um átomo num espaço livre, né? É importante a gente entender essas coisas, né? Então, essa cientista, né, falou que o estilo dela é imaginar primeiro como vai ser a solução, né? Então aí está usando, né, o que a gente chama de intuição para poder pensar as coisas concretas também, né? E ela falava justamente isso, né, numa das frases dela, que achar a pergunta é mais difícil do que achar a resposta, né? O que eu vou estudar? Essa era a grande pergunta dela. O que eu vou estudar, né? E a resposta foi mais simples do que descobrir o que ela deveria estar perseguindo, né? E as religiões, né, cada vez mais têm o pensamento quântico também, né? E a gente começa a compreender que muitas coisas que existem aí nos escritos religiosos de todas as diversas religiões e dogmas, eles são muitas vezes quânticos e a gente não entendia muito, né? Então, quando Jesus diz que entre 2 ou 3 reunidos no nome dele, aí estou eu no meio deles, né? Como que ele está no nosso meio? Pode ser que seja mais do que uma metáfora, né? Então, a gente começa a entender aí todas as leis do universo, né? E começa a compreender o espírito de uma forma mais elaborada, né? Então, quando o ser humano elabora um pensamento, ele conta com o apoio das forças do universo. Ele não está sozinho na criação e do ponto de vista de ser criador, né? Então é importante a gente entender que não somos sozinhos, né, nesse evento humano.
E Victor Hugo, né, um escritor famoso de muito tempo, né, ele dizia que a religião não é senão a sombra projetada do universo sobre a inteligência humana, né? Então, tudo, né, é a sombra da inteligência humana que já está dentro de nós há muito tempo, né? Nós somos divindades, né, e temos conhecimentos que nem lembramos mais que temos, né? É importante e interessante saber. Então, assim, a gente observando tudo isso, né, observando o todo, a gente começa a entender que, em função aí da quântica, o que era chamado de imponderável, né, que é a espiritualidade, ele deixa de ser um desconhecido, né, deixa de ser uma coisa que não faz sentido, né? E se faz sentido, pode ser estudado. E se pode ser estudado, pode ser compreendido, né, o que é melhor ainda, né? Então, nós não somos os espectadores, né, que estão simplesmente olhando, somos observadores que influenciam, né? Influenciam não só o que está na matéria, mas o que está na matéria sutil, que é o universo, né? Assim, tudo isso vai sofrer por conta desses novos conceitos e novos entendimentos. A própria vida material vai sofrer melhorias dramáticas, né? Porque a gente vai ser capaz de coisas maiores ainda do que somos hoje. Então, se a nossa vida, do ponto de vista de tranquilidade, vem melhorando sistematicamente, agora vai ter velocidades mais rápidas. Então, a ficção toda que a gente sempre sabe que se torna realidade, agora talvez aquilo tudo que a gente sempre desejou na ficção vai se tornar realidade em poucos anos. Talvez não precise esperar tanto mais quanto se esperava no passado, né? E a gente tem assim agora cada vez noções mais claras, né, das coisas, e podemos modificar aí a evolução, né, das situações, principalmente as ruins, né? A gente sabe que a vontade pode nos adoecer. Então precisamos compreender e tomar atitudes diferentes, né? Nós estamos dentro de Deus e não fora dele. Então, se estamos dentro, temos capacidades que desconhecemos, né? Nós não somos uma criatura feita aí fora de Deus e Deus está usando a gente como boneco, né? Ou que a gente é tão pequeno que não tem capacidades maiores. É o contrário, né? A gente só tem essa percepção errada, né? E o monismo, que foi estudado aí no curso, fala justamente desse conceito, né? Então todo mundo está completamente conectado, né? Tudo e todos, né? Então aquela velha história da ovelha desgarrada, né, que é essencialmente uma história evangélica, né, que é a história que Jesus contou, né? É essencial que ela seja buscada. A gente não pode deixar a ovelha desgarrada morrer ou sofrer, né? Enquanto todos não estão felizes e tranquilos, ninguém vai ficar feliz e tranquilo, né? Jesus dizia que o pastor deixaria todas as ovelhas, né, que estão sãs e salvas ali, e ia atrás da ovelha desgarrada, né? E por conta dessa ação, a gente sempre fica achando que isso às vezes podia ser uma ação errada, né? Você deixa todo mundo, né? Você tem 1 milhão de ovelhas, né? Você deixa todas elas e vai atrás de uma única só. Que diferença faz essa única, né? A diferença que faz é que essa ovelha desgarrada pode ser você, né? Aí faz toda a diferença, né? Pode ser um de nós, né? Então, muda os conceitos, né? E quando Jesus dizia que as moradas do Pai são muitas, né, a gente não imaginava que podiam ser muitos mais, né? Então a gente olhava para os planetas